Ora, muito bem-vindos aqui a mais um vídeo hoje para falarmos sobre Rafa Silva e Benfica. Hoje é um tema de rumor, ou seja, uma das notícias do dia de hoje, uma notícia que surgiu na Turquia de um conflito entre o Rafa e o treinador e agora o Rafa alegadamente quer sair do Besiktas e o Record já veio aqui também dizer, o Record e não só, já houve aí fontanários, já houve aí outros meios de comunicação, digamos assim, que já apontaram o Rafa Silva a um regresso ao Benfica e todos nós sabemos como o Benfica aprecia fazer regressar jogadores que já tiveram sucesso no clube no passado. Portanto, vamos lá ver se valia a pena ou não valia a pena trazer Rafa Silva. Antes de avançarmos, queria pedir então a vossa subscrição, caso ainda não sejam subscritores do canal. Já sabem que aqui, se és benfiquista, tens aqui conteúdos todos os dias acerca da atualidade do Benfica, ou nuances táticas, ou rescaldos, ou o que quer que seja. Mas aqui é para acompanhar o Benfica à séria também. É mais um projeto deste universo de Benfica. E para quem já subscreveu e já acompanha, já sabem, podem deixar a vossa opinião sobre o Rafa Silva aí nos comentários logo por baixo. Queria também dizer que hoje podem ouvir aqui algumas vozes de crianças, que eu tenho aqui os meus filhos ao lado e está tudo muito enérgico hoje, não sei o que é que se passa. Então, basicamente o Rafa é um jogador que fez muitas épocas no Benfica, nós já vamos ver aqui o percurso do Rafa, mas que nas últimas horas teve aqui um conflito, entrou numa rota de colisão com o seu treinador, no Besiktas, e à partida está mesmo de saída, até porque o clube já fez um comunicado que o Rafa pediu para se ausentar dos treinos entre hoje, amanhã e sábado, ou seja, aqui 2-3 dias de treino, 3 dias de treinos que Rafa não vai fazer, para reunir com a família e para reunir com o seu empresário. Isto significa que a ideia do jogador será mesmo sair do Besiktas, portanto, parece-me que estão todos a avaliar como é que todas as partes podem resolver isto da melhor maneira para qualquer parte, e também me parece que o Rafa, parece-me, até porque já saíram notícias na Turquia nesse aspecto, que é o Rafa quer sair, mas se sair neste mercado de janeiro é para voltar ao seu país, ou seja, o Rafa quer voltar a Portugal. Todos nós conhecemos bem a personalidade do Rafa, alguém muito reservado, muito recatado, muito introvertido, pelo menos naquilo que é público, e depois era também público, passa a redundância, que o Rafa dentro do grupo era querido por todos, ou praticamente todos, também não quero generalizar, mas por todos, toda a gente gostava do Rafa, portanto acredito que ele no seu meio ambiente natural, no balneário, seja mais extrovertido do que aquilo que passa para fora, mas este tipo de personalidade mais fechada, mais recatada, mais sossegado, mais pacato, acredito que tenha feito aqui uma aventura de 2 anos no estrangeiro e agora quer voltar então a casa para uma coisa mais soft, não quer cá novas aventuras. Também se percebeu ao longo da carreira que a parte monetária, a parte financeira, não era o que mais atraiu ao Rafa. Aliás, ele teve mercado várias vezes e acabou por ficar no Benfica também. É certo que eventualmente nunca chegou uma super mega proposta pelo Rafa, porque tinha muitas qualidades, mas também tem os seus defeitos, e depois, conforme foi envelhecendo, ele tem 32 anos agora, portanto, envelhecendo é no sentido de progredindo na idade, também foi aparecendo menos propostas do que aquelas que se calhar o Benfica queria ou esperava, ou até o próprio jogador, mas apesar de tudo nunca pareceu ser um jogador que valorizasse muito ter uma grande carreira internacional, ter uma grande conta bancária. Pareceu sempre ser, e as pessoas próximas ao Rafa o que diziam na altura era que o Rafa estava no Benfica, estava a ganhar bem, tinha títulos, e ele foi uma das peças-chave nos anos do Tetra, nos anos de Roger Schmidt. Portanto, acaba por ser aqui um jogador que tinha a sua importância, tinha a sua história, tinha a sua vida resolvida financeiramente também para a realidade nacional. E depois aquela questão de fazer uma grande carreira nunca foi a sua ambição, ao que parece, e parecia que batia certo. Ele foi e à partida quer regressar ao seu país. Ora, puxando aqui a ficha do 0-0, o que nós podemos ver é que o Rafa tem 32 anos e um dos meses na altura que ele saiu do Benfica era que a sua maior característica e aquilo que mais o distingue de todos os outros jogadores, que é a sua velocidade, e principalmente a sua velocidade a conduzir bola. Não é só a velocidade, porque isso há muitos jogadores que são rápidos a atacar o espaço e a correr, há muitos que são. Agora, velocidade como a dele em condução com a bola controlada, são muito poucos, e ele era um dos melhores do mundo nesse aspecto. Parece-me, no entanto, eu nunca fui aqui um hater do Rafa, mas também nunca fui um lover do Rafa. Nunca amei o Rafa, nem nunca odiei. E passo a explicar. Ou seja, é muito rápido,
tem uma condução de bola invejável, tem um drible curto que lhe permite ultrapassar os jogadores com alguma facilidade, melhorou muito a sua relação com a baliza. Ele hoje em dia, quer dizer, nos últimos 4, 5 anos, marca muitos mais gols do que marcava para trás, assiste também, é um jogador que aparece nos momentos grandes e isso é uma grande qualidade que ele tem e ajudou muito o Benfica várias vezes, inclusive em golos que deram campeonatos, por exemplo contra o Braga no Estádio da Luz. Agora, também me parece que é um jogador que fisicamente não entrega muito a nível de duelos. Quando as equipas são mais físicas ele apaga. É um jogador que quando não há espaço para explorar acrescenta pouco porque ele é forte e não ataca ao espaço. Não tem um para um também que causa aqui grandes desequilíbrios, é mais através da velocidade. E depois, aquilo que menos me fazia gostar dele, ou que pesava mais na minha avaliação do Rafa, era a sua pouca solidez ao longo da época. Ou seja, vamos supor aqui, para ser números redondos, que isto não aconteceu, mas vamos pôr aqui números redondos. 30 gols do Rafa numa época. Nós vamos analisar e se calhar desses 30, 20 foram durante 3 meses no arranque da época. Depois tem ali 2, 3 meses em que não se passa nada e já toda a gente pede o Rafa no banco e que o Rafa acaba por não compensar e que o Rafa não está lá a fazer nada e que acaba por ser menos um, e depois tem uma reta final onde marca mais 10 em 4 ou 5 jogos e acaba por ser aqui uma peça-chave nas decisões. Ou seja, esta irregularidade, ele dentro de uma época tinha várias minis-épocas dele próprio e isso fez sempre eu ser um pouco crítico do Rafa. Nunca o odiei, volto a dizer, nunca não gostei do Rafa. Era apenas um jogador que eu não conseguia idolatrar como algumas pessoas faziam e estão no seu direito, mas a sua inconstância ao longo da temporada fazia com que eu olhasse para o Rafa e dissesse assim: acho que o Benfica precisa de alguém que seja mais regular. A verdade é que o Rafa saiu e não veio ninguém que conseguisse fazer. O Aktürkoğlu foi o substituto direto, conseguiu, mas passava pelos mesmos males, ou seja, fez um grande arranque de temporada, apagou e depois no fim voltou a arrebitar ali um pouco e voltou a ser útil. Não é fácil arranjar estes jogadores que são desbloqueadores e que aparecem nos momentos grandes. O Aktürkoğlu era muito isto, aparecia nos jogos grandes, marcava golos, era um jogador de muita quantidade de oportunidade falhada, mas era regular a marcar golos e fez muitos golos e assistências na sua época e acabou por ser o substituto direto do Rafa. Que se calhar com uma questão é que o Rafa é português, identifica-se com o Benfica, conhece a realidade e o Aktürkoğlu ao fim de uma temporada pediu para sair, portanto pontos para o Rafa nesse aspecto. Portanto, aqui, e nós já vamos ver aqui os títulos do Rafa, que eu acho que o Rafa acaba por ficar na história do Benfica, porque além das qualidades futebolísticas, marcou muitos golos, fez muitas assistências, foi campeão, foi tetra até. É um jogador que tem uma história no clube, acho que é indiscutível. Então, logo à partida, temos aqui a questão da idade, ou seja, 32 anos, faz do Rafa um jogador que vem para acabar a carreira no Benfica, se vier, ou seja, as notícias em Portugal e na Turquia fala-se logo do Benfica porque foi onde ele passou a maior parte da carreira. Veremos se é assim que vai ser. Já vamos à parte tática também, mais para o fim do vídeo. Agora, 32 anos, um jogador que eventualmente vem ganhar muito, vem para perto do teto salarial do Benfica, e vem não gerar retorno financeiro. Pode gerar retorno desportivo, que neste momento é o que o Benfica precisa, ok? Depois, lá está, 64 kg, isto tem sempre aqui uma margem de erro, acaba por ser um jogador algo frágil para duelos e eu diria que cada vez mais as equipas estão a apostar em defesas muito fortes. Depois temos aqui também as temporadas no Benfica e como podem ver ele chegou em 16, 17, acabou por fazer aqui muitas temporadas, acabou por fazer, deixem-me lá contar que eu nem sei de cor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temporadas no Benfica. É significativo, ok? É significativo. Isto até ganha outro significado quando nós vamos aqui ao palmarés, ao palmarés do Rafa. Peço desculpa porque a voz ainda não está perfeita, mas está quase. Vamos aqui ao palmarés do Rafa e eu posso centrar aqui um pouco mais. E nós vemos que venceu 3 campeonatos, 2 taças de Portugal, 3 supertaças. Portanto, temos aqui alguém que é vencedor no Benfica. E o Benfica neste momento não tem ninguém com este palmarés no currículo. Tem o Otamendi, que tem um grande palmarés, mas não no Benfica. Depois, mesmo a nível de números, como podem ver, assim acaba. Ele na temporada passada fez 18 golos e 12 assistências. É muito importante num campeonato novo, um país novo. Antes tinha feito 22 golos e 15 assistências. Ou seja, este ano já leva 5 golos e 3 assistências. Vai a caminho até se calhar de melhorar a temporada passada no Besiktas. Agora já não, porque vai sair. Mas
Estamos a falar de alguém que ainda dá muito ao jogo. Oxalá ele seja regular. Agora, do ponto de vista tático, há aqui uma ideia que eu tenho para mim que o Benfica queria neste início de temporada, que era ter o Aktürkoğlu para fazer o que fez na temporada passada. Transições, jogador rápido, jogador com golo e com assistência. Grandes números, ok? Um jogador que não dá muito ao coletivo com bola, um jogador que perde muitas bolas, perde muitos lances, não tem 1 para 1, mas que marcava e era decisivo. Ou seja, chegamos ao fim da temporada, o Aktürkoğlu teve ali 25 ou 27 relações com golo, entre golos e assistências, então compensou, ok? Ainda para mais que custou ali 11 milhões, acaba por compensar mesmo, tendo em conta os valores de mercado. Ter estes números, acho que acabou por sair barato. Ou pelo menos um preço justo. O Rafa, como vimos, está na mesma senda de números. Ou seja, alguém que tem muitos gols e muitas assistências. E alguém que é bom nas transições, é bom no ataque ao espaço. E principalmente é alguém que é um segundo avançado. O Benfica, hoje em dia, tem Sudakov naquela posição. E o Sudakov é mais médio, ou seja, é mais um terceiro médio. Tem ali o Enzo e tem o Rios nas suas costas. E o Sudakov joga na sua frente ou ao lado do Rios, como quiserem ver, porque aquilo depois ao longo do jogo é dinâmico. Mas o Sudakov acaba por ser um 10, digamos assim, ocupa aquele espaço do 10, digamos assim, que é mais um médio, gosta mais de construir, gosta mais de criar. Enquanto que o Aktürkoğlu e o Amorá, por exemplo, que o Benfica queria, e o Rafa que o Benfica teve, ocupam aquele espaço do 10 também, mas mais como um avançado, são mais um segundo avançado do que um terceiro médio. Sudakov é um terceiro médio, estes aqui, o Aktürkoğlu, o Rafa, o Amorá, são mais um segundo avançado. E nesse sentido, o Benfica não tem ninguém, e tem tido sempre nos últimos anos. E parece-me claro que o Benfica quer alguém nesse sentido. Se é o Rafa, se não é, não sei. Se gostava de o ver voltar, eu acho que o Benfica tem que parar de uma vez por todas com esta filosofia dos regressos. A maior parte deles acabam por falhar, porque nós vemos o regresso com grandes expectativas, nós pensamos no regresso de acordo com o jogador que saiu do Benfica há anos atrás e depois o jogador vem em condições diferentes, ou mais desgastado, ou mais velho, ou mais lesionado, ou seja o que for, e acaba por não render, e acaba por cair em desilusão, e acaba por sair depois pela porta pequena, e acabamos por ter aqui uma grande imagem do Sanches, que acabou por sair defraudado, uma grande imagem do Guedes, que acabou por sair defraudado, uma grande imagem do Rafa, que acaba por poder sair defraudado. E eu acho que o Benfica tem que dar asa ao seu scouting, ou seja, aquilo que me parece é que o Benfica hoje em dia ou contrata jogadores da moda, como Ivanovic ou o Rios, ou contrata regressos. E o Benfica tem que começar a usar o scouting para ir buscar um jogador que ninguém conhece, mas que é um grande talento e que vem por um preço baixo para sair por muito, porque teve impacto esportivo e financeiro. Isto é o que eu idealizo para o Benfica. Porém, dito isto tudo, acho que o Rafa é um jogador com um perfil que não há no plantel do Benfica e que podia fazer sentido. Por isso, fiquem aí para mais vídeos e até breve.